Antigo Testamento, livro de Gênesis. O livro de Gênesis data de cerca de 1440 a.C. e tem como seu tema principal os inícios. E seu autor é tido tradicionalmente como Moisés. A tradição judaica lista Moisés como o autor de Gênesis e dos outros 4 livros que o seguem. Juntos, esses livros são denominados o Pentateuco. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 46, Se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. O próprio Pentateuco descreve Moisés como sendo alguém que escreveu extensivamente. Em Atos, capítulo 7, versículo 22, nos conta que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Nas notas que acompanham o texto, nós observamos que Gênesis emprega um bom número de termos emprestados dos egípcios, sendo este um fato que sugere que o autor original tinha suas origens no Egito, como era o caso de Moisés. A data tradicional do êxodo do Egito se encontra no meio do 15º século a.C. Em Reis, capítulo 6, versículo 1, afirma que Salomão começou a construir o templo no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito. Entende-se que Salomão tenha iniciado a construção em cerca de 960 a.C., datando assim o êxodo em 1440 a.C. Desta forma, Moisés redigiu o Êxodo depois de 1440 a.C., durante os 40 anos no deserto. Gênesis inicia com a formação do sistema solar, os preparativos da Terra para sua habitação e a criação da vida sobre a Terra. Todos os 8 atos da criação foram executados em 6 dias. Os 10 capítulos seguintes explicam as origens de muitas qualidades misteriosas da vida, a sexualidade humana, o matrimônio, o pecado, a doença, as dores do parto, a morte, a ira de Deus, a inimizade do ser humano contra o próprio ser humano e a dispersão das raças e línguas por todo sobre a terra. Iniciando no capítulo 12, Gênesis relata o chamado de Abraão e a inauguração do concerto de Deus com ele, um concerto glorioso e eterno que foi renovado com Isaque e Jacó. Gênesis é impressionante pela forma característica de sua narrativa, realçada pelo relato inspirador de José e pela multiplicação do povo de Deus no Egito. Trata-se de uma lição na eleição divina, conforme é recontado por Paulo em Romanos 9. Gênesis antecipa o Novo Testamento de muitas maneiras: o próprio Deus pessoal, a Trindade, a instituição do matrimônio, a seriedade do pecado, o julgamento divino e a justificação pela fé. A árvore da vida, perdida em Gênesis, é restaurada em Apocalipse 22. Gênesis conclui com a bênção de Jacó sobre Judá, de cuja tribo viria o Messias. Muitos séculos e muitas lutas seguir-se-ão antes que essa profecia encontre o seu cumprimento em Jesus Cristo. Gênesis questiona, de imediato, muitas percepções seculares do universo. Desta forma, o estudante sério de Gênesis precisa acostumar-se a pensar de forma diferente. Nós precisamos perceber o mundo e a sua história da forma como os antigos autores bíblicos os revelam. Por exemplo, as narrativas dos capítulos 1 a 3 não devem ser entendidas alegoricamente, mas como uma história factual. A palavra de Deus sempre deve estar acima da palavra dos homens. Não devemos julgar a sua palavra, antes é ela que nos julga. Portanto, os antigos hebreus não devem ser considerados como primitivos, simplesmente porque eles relacionam-se com a realidade de forma diferente. Podemos ter herdado o pensamento racional grego a respeito das realidades do universo, mas isto não significa que o mesmo esteja sempre correto. Gênesis também ensina muitas outras lições. Abraão é o nosso exemplo de fé. A vida de José é um precioso sermão para todos que sofrem injustamente e é um desafio à fidelidade nesta era de permissividade sem disciplina. Por fim, nós compreenderemos de forma correta a natureza humana apenas quando entendermos a verdade do pecado original. Quando Adão pecou, todos nós também pecamos, e ainda mais, herdamos uma natureza pecaminosa permanente em nós. Somente um Salvador pode resolver de forma efetiva esta questão da corrupção natural herdada. Em Gênesis, o Cristo pré-existente, a palavra viva,
estava muito envolvido na criação. Assim como em João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O ministério de Jesus está antecipado em Gênesis capítulo 3, sugerindo que a semente da mulher que ferirá a cabeça da serpente é Jesus Cristo. A posteridade de Abraão, mencionada por Paulo em Gálatas capítulo 3, Melquisedeque é o misterioso rei sacerdote do capítulo 14, uma vez que Jesus é rei e também sumo sacerdote. A grande revelação de Cristo em Gênesis se encontra no estabelecimento do concerto de Deus com Abraão nos capítulos 15 e 17. Deus fez promessas gloriosas a Abraão, e Jesus é o maior cumprimento dessas promessas, uma verdade que é explicada de forma detalhada por Paulo em Gálatas. Boa parte da Bíblia está fundamentada sobre o concerto abraâmico e o seu desenvolvimento em Jesus Cristo. A dramática história da prontidão de Abraão em sacrificar Isaque segundo a ordem de Deus apresenta uma incrível semelhança com um evento crucial do Novo Testamento. Em seu capítulo 22, versículo 2, que diz: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto. Esta passagem lembra-nos da prontidão de Deus em sacrificar o seu único filho pelos pecados de todo o mundo. Por fim, a bênção de Jacó sobre Judá antecipa a vinda de Siló, a ser identificado como Messias, no capítulo 49, versículo 10, que diz: E a ele se congregarão os povos. Encontramos o Espírito Santo envolvido na criação em seu capítulo 1, versículo 2, onde diz: O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo também operou em José, um fato que foi óbvio para Faraó. Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Embora o Espírito Santo não seja mencionado de outra forma em Gênesis, nós o vemos em ação ao atrair os animais dos 4 cantos da terra para dentro da arca de Noé. Nós também percebemos a sua operação através das vidas dos patriarcas. Ele protegeu os patriarcas e as suas famílias, e os abençoou materialmente. Todo tipo de dificuldades e situações impossíveis cercaram a família escolhida, tentando frustrar, onde possível, o cumprimento das promessas de Deus a Abraão. Porém, o Espírito de Deus resolveu de maneira sobrenatural cada um desses desafios.